Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E nesta oportunidade vamos continuar aquela série respondendo ao professor Leandro Quadros a respeito de algumas questões feitas aos imortalistas. Ele fez 10 questões que, segundo ele, são impossíveis de serem respondidas. Então, já nós vamos dar respostas. Enquanto isso, pessoal, olha, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu lá no Apoia-se, você que quer ser parceiro do nosso ministério, você quer ajudar, cooperar, né? Então, vai lá, tá aí o link, apoie-se, faça a sua inscrição, lá você vai deixar os seus dados. Nós já temos aí essa plataforma funcionando para nos ajudar há alguns meses. Tem irmãos que cooperam conosco desde quando a gente abriu o Apoia-se. E agora nós tivemos uma ideia aqui, nós vamos fazer um sorteio até o dia 30 de agosto de uma espetacular Bíblia Apologética com Apócrifos. Olha aí, vamos sortear esta Bíblia maravilhosa e entre os que estiverem ali contribuindo conosco. É um jeito de nós retribuirmos ao muito que os irmãos têm nos ajudado. E nós precisamos da sua ajuda, meu querido. Também vamos sortear essa belíssima caneca do CACP, uma caneca comemorativa. Estes 2 brindes serão entregues até o dia 30 para as pessoas que estão colaborando conosco lá no Apoia-se. Nós precisamos de ajuda, viu, gente? O nosso trabalho aqui é voluntário, depende de você, nós temos gastos para manter tudo isso funcionando, então nos ajude, tá ok? Pessoal, se você ainda não baixou o app do CACP, baixe logo, porque veja, logo você vai sentir uma alteração no site do cacp.org.br. Ele vai passar a ser www.cacp.app.br. Por que nós estamos fazendo essa alteração? Porque nós queremos uma integração maior entre o site, o aplicativo e as mídias sociais do CACP. Elas irão se fundir para que você tenha todas as informações que nós postarmos em qualquer lugar aqui do CACP. Então, o site ele era estático, agora ele estará se tornando randômico, não é randômico que fala, é responsivo. Então, se você acessa o CACP com tablet, com celular, no computador, no notebook, ele vai responder mais adequadamente à plataforma que está acessando ele, o Explorer, o navegador que está acessando ele. Então, assim, nós estamos trabalhando para deixar todas os nossos meios de comunicação da área da apologética mais acessível a você que está sempre participando, ouvindo, assistindo aqui o nosso canal, também acessando o nosso site. Nós estamos trabalhando para melhorar isso aí, tá bom? Então, tá dado os recados. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Vale a pena estar aqui conectado ao CACP. Gente, o Leandro Quadros, na questão número 7, vamos trabalhar, vamos responder aqui. Ele diz assim, presta atenção. Paulo diz ainda aos Tessalonicenses que não deviam lamentar pelos seus amados falecidos que dormiam, encerrando com a recomendação, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ele não diz que já desfrutavam as bênçãos celestiais, e sim que estavam dormindo e seriam despertados. Por que a consolação deriva da promessa da ressurreição e não de que as almas de seus entes queridos já estivessem nos céus? Então veja que o professor Leandro Quadros, ele coloca palavras que Paulo não disse na boca do apóstolo. Paulo não chegou a essa conclusão. Essa conclusão é do Leandro Quadros e ele tenta colocar essa ideia na boca do apóstolo Paulo, analisando apenas uma parte da obra do apóstolo Paulo, que são 13 ou 14 epístolas. Então você tem que analisar todo o contexto, além dos demais escritos do Novo Testamento. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, queridos, nós já falamos, já explicamos aqui. Toda vez que a Bíblia fala de um crente que morreu, ele usa uma linguagem eufemística ou um eufemismo para dizer dormiu. Lembra quando Lázaro havia morrido?
Jesus falou assim, nosso amigo dorme. Aí os apóstolos disseram, se dorme está tudo bem. Aí eles entenderam que significava que ele havia morrido. Então dormir, tá certo? Ao indivíduo que partiu, significa uma linguagem de eufemismo. Como a gente diz sobre alguém que morreu, a gente fala partiu desta para melhor. É uma linguagem que nós trabalhamos o eufemismo, ou seja, suavizamos o momento da partida. Nada além disso. Outra coisa, o pastor Paulo Cristiano fez um belo vídeo aqui no nosso canal, depois eu coloco no final deste aqui, quando ele fala de dormir. Se o indivíduo, quando morre, está dormindo, então ele não está inconsciente, porque ninguém fica inconsciente aqui quando dorme. Nós, quando estamos no nosso sono, ainda que seja no sono REM, eu tenho até aqui essa pulseira aqui que eu comprei para isso. Ela monitora o meu sono. Mesmo quando a gente está no sono REM, o coração está batendo. É no sono mais profundo que nós temos os sonhos. A minha mulher fala que eu falo de noite. Outro dia eu acordei gritando, carros de fogo de Israel. Ela falou, que foi? Aí eu acordei, eu nem sabia o que eu estava falando. Devia estar sonhando com o carro que levou Elias para o céu. Então, enfim, nós, enquanto estamos dormindo, não estamos na inexistência, como ensina o adventismo e o jeovismo. Percebam isso. Dormir, se é que nós estivéssemos, não é a mesma coisa que parar de existir. Mas não é o caso aqui, é só um eufemismo para dizer que a pessoa morreu. Outra coisa, é óbvio que a nossa esperança futura está na ressurreição que virá. E aí eu vou ler a oitava pergunta, essa é a sétima, que aí eu vou estar respondendo a oitava e essa parte que ele conclui da sétima, porque é uma pergunta que puxa a outra. Então, olha a oitava, olha o que ele diz. Paulo diz claramente que se a ressurreição dos mortos, confirmada e garantida pelo próprio Cristo, os que dormiam em Cristo pereceram, 1 Coríntios 15, 16 e 18, observe que ele pula o 17. Por que pereceram, se já que deviam estar garantidos com suas almas no céu? Então vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui então para a primeira questão, porque eu já vou da sétima para a oitava, eu já vou emendar aqui as respostas e ler versículos bíblicos. É preciso que a gente entenda que a ressurreição é a nossa glorificação, é o nosso estado final. Então é nesse sentido que a ressurreição completa a obra da redenção. É o último inimigo a ser vencido, é a morte biológica, e que no arrebatamento da igreja ocorrerá essa glorificação do corpo e essa vitória plena. Olha que interessante, eu estou aqui com o livro do Gordon Finn, que inclusive o Leandro Quadros falou que é bom, então vamos lá. Neste livro aqui, quando você pega a explicação de 1 Coríntios 15, que deve ter umas 30, 40 páginas só para explicar o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai dizer aqui, o Dr. Finn, que os coríntios estavam achando que o estado intermediário era o estado final. Então Paulo escreve o capítulo 15 de Corinto, ou de Coríntios, para dizer justamente isso, que não. O estado intermediário é o momento em que a nossa alma está na antessala da ressurreição. E quando houver a ressurreição, nosso corpo seria glorificado e então iríamos para o céu. Aí o Paulo escreve então, o apóstolo, 1 Coríntios 15, para deixar claro isso para eles, porque eles estavam acreditando que o estado intermediário era o estado final, e não é. Por isso que o Hades ou o Sheol, eles são transitórios. O que é eterno é o Guiena. O Guiena, sim, o estado de condenação, e o céu para o estado de glorificação. Esses são eternos. Agora, o Guiena ou Sheol, ou o paraíso também, que agora está debaixo do altar de Deus, eles são transitórios. Vamos ler a palavra de Deus? Olha que interessante. Lá em Eclesiastes 12:7, você conhece, o pó volte à terra, de onde veio, ou seja, o corpo, e o espírito volte a Deus que o deu. Novamente, no mínimo aqui uma dicotomia, né? Nós temos 3 teorias. Monismo, que é o que ensina o adventismo, que o homem é só uma parte.
a tese dicotômica, que o homem tem uma parte espiritual e uma parte física, e a tese tricotômica, que o homem é um espírito, possui uma alma e mora num corpo. Eu digo que a tese dicotômica e tricotômica, elas são uma complementa a outra, mas não são excludentes. Já a monística, a tese do monismo, sim, é uma tese excludente com as outras duas. Olha lá, Tiago 2,26. O corpo sem espírito está morto. De novo, corpo físico e espírito, parte imortal, ou alma, que volta para Deus quando o indivíduo morre. Logo, o que nós estamos vendo aqui claramente, que o homem é composto de uma parte, não é só um ser monobloco, como ensina o Adventismo. Agora, vejam, senhoras e senhores, 2 Coríntios 5. Olha o que diz o verso 6 e 8. Paulo diz assim: enquanto tivermos o nosso lar no corpo, estamos ausentes do Senhor, mas temos boa coragem e bem nos agradamos antes de ficar ausentes do corpo e de fazer o nosso lar com o Senhor. Então Paulo está dizendo que quando eu ficar ausente do corpo, imediatamente eu vou estar com o Senhor. É o que ele fala em Filipenses capítulo 1, versículo 21, que ele preferia estar com Cristo porque era muito melhor. Do 20 ao 23, ele vai explicar isso lá em Filipenses capítulo 1. Por isso, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque assim que o crente morre, ele está na presença do Senhor. Agora, olha que interessante, quando ele cita, falando sobre a questão dos que perecem e tal, ele cita 1 Coríntios 15, 16 e 18. Mas ele não cita o versículo 17, tá? Ele não cita o versículo 17. Olha o que diz o versículo 17 de 1 Coríntios 15. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ainda permaneceis em vossos pecados. Gente, presta atenção. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não tinha redenção, não tinha salvação. Ele não era o Messias prometido se não ressuscitasse. Então a ressurreição de Cristo é a contemplação da obra, é a vitória plena de Jesus sobre tudo. Por isso que nós até estávamos comentando aqui esses dias em outros vídeos que o texto de Hebreus 1, 5 e 6 e Atos 13, 33 fala de hoje te gerei, tu és meu filho, ou seja, hoje te coroei, hoje te contemplei, justamente na ressurreição, porque quando Jesus ressuscita, ele é glorificado e exaltado como o príncipe messiânico, como o rei messiânico, que venceu todas as coisas e comprou e conquistou as nossas almas. Então é óbvio que o dormir, o morrer ou estado intermediário, Paulo não está tratando de estado intermediário. Ele está falando da nossa esperança eterna, na qual nós estaremos na cidade celestial ao lado de Jesus Cristo. O estado intermediário é a antessala, é um lugar já de bênçãos, é um lugar de vitória para o salvo, de bem-aventuranças, mas ainda não é o pleno que Deus nos dará. Nós ainda não, no estado intermediário a gente não foi galardoado, no estado intermediário a gente não foi glorificado, no estado intermediário a obra que Jesus fez por nós não está plena ainda. Ela só estará vigorosamente completada na nossa vida no arrebatamento da igreja e quando a nossa alma sair do estado intermediário e vir ao corpo, que será refeito, o corpo sim, e arrebatado ao céu. Por que Paulo fala que os que dormiram pereceram? Não tem a ver com tristeza, não tem a ver com estado intermediário, tem a ver com um momento que nós estamos passando, porque a glorificação da igreja é a grande vitória. Então ele está mandando confortar. Agora, óbvio que você tem que analisar o texto de Paulo baseado em todos os seus contextos e em toda a doutrina cristã. Então o estado intermediário é sim um momento de bênçãos para nós, porque Paulo vai dizer que ele vai estar com Cristo, ele fala isso em Coríntios e fala isso em Filipenses, mas não é a nossa glorificação. O estado intermediário não é a nossa glorificação. A nossa glorificação é no arrebatamento da igreja. Tá bom? Então, gente,
ele tirou aqui o versículo 17 de propósito, porque deixa claro que a nossa vitória está na ressurreição de Cristo. A nossa vitória não tem nada a ver com o estado intermediário, tá falando de Cristo. A nossa vitória está na ressurreição de Cristo. E se Cristo não tivesse ressuscitado, nós realmente pereceríamos. Mas nós não vamos perecer porque ele ressuscitou. Por isso vamos sair do estado intermediário na hora do arrebatamento, encontrar o nosso corpo e ser glorificado ao céu, junto com toda a igreja de Jesus. Cada um de nós vai ser glorificado ao céu para estarmos na igreja celestial de Jesus, que vai ser muito melhor do que todas as coisas, né? Então é isso, gente. Não tem segredo. É só ler o texto, o contexto, os periféricos bíblicos que compõem aquela temática. Por isso que tem a sistematização da teologia, para a gente poder entender toda a questão abrangente, tá bom? É isso aí. Na próxima oportunidade, o próximo vídeo, eu respondo a 9 e a 10, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e, se Deus permitir e nos der graça, até o nosso próximo vídeo.